Adentrar na história de Jó é mergulhar em uma narrativa de fé, perseverança e sofrimento humano. Jó, um homem justo e íntegro, enfrenta uma série de provações que desafiam sua fé e colocam à prova sua relação com Deus. Sua história é uma jornada de dor e questionamento, mas também de esperança e redenção. Ao explorarmos o relato de Jó, somos convidados a refletir sobre os mistérios da vida, o propósito do sofrimento e a natureza do amor e da justiça divina. É uma história que ressoa através dos séculos, inspirando-nos a encontrar significado e esperança mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, o íntegro, reto e temente a Deus, desviando-se do mal em Jó 1 versículo 1. Um dia, Satanás apresentou-se diante do Senhor, e Deus permitiu que ele testasse Jó, um dos servos mais fiéis de Deus em Jó 1 versículos de 6 a 12. Numa sucessão de tragédias, Jó perdeu todos os seus bens materiais, seus filhos e até sua saúde, deixando-o em profunda aflição em Jó 1:13 a 19 e 2 versículos 7 a 8. Jó, aflito e angustiado, clamou ao Senhor em busca de respostas para seu sofrimento, questionando o propósito da dor e da aflição em Jó 3:1 a 26. Amigos de Jó vieram consolá-lo, mas suas palavras nem sempre trouxeram conforto, muitas vezes acusando-o injustamente de pecados que não cometera em Jó 4 versículo 31. Jó, em sua agonia, clamou a Deus em busca de respostas, questionando por que o justo sofre e pedindo para ser ouvido pelo Todo-Poderoso em Jó 7:11 a 21 e 9 versículos de 1 a 35. Jó e seus amigos entraram em um debate acalorado sobre a natureza do sofrimento e da justiça de Deus, enquanto Jó continuava a clamar por respostas em Jó 12:31. Finalmente, Deus responde a Jó do meio de um redemoinho, questionando sua compreensão da criação e revelando sua soberania sobre todas as coisas em Jó 38:41. Diante da majestade e do poder de Deus, Jó reconhece sua limitação e insignificância, humilhando-se diante da grandeza do Criador em Jó 42 versículos 1 a 6. Após seu encontro com Deus, Jó é restaurado em dobro, seus bens são restituídos, sua saúde é recuperada e ele recebe uma nova família, demonstrando a fidelidade e a bondade de Deus para com seus servos. Em Jó 42:10-17. Ao longo de seu sofrimento, Jó aprende lições preciosas sobre a soberania de Deus, a natureza da fé e a importância da confiança inabalável no Senhor, mesmo nos tempos mais difíceis. Em Jó 42:5. A história de Jó é uma poderosa demonstração do cuidado e da redenção de Deus na vida daqueles que confiam nele, mesmo em meio ao sofrimento e à adversidade em Tiago 5:11. Jó emerge de seu sofrimento como um exemplo de fé perseverante, lembrando-nos da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias e de permanecer fiéis mesmo diante das provações mais difíceis em Jó 42:12. Nas palavras de Jó, encontramos esperança e consolo, lembrando-nos de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus é fiel e seu amor nunca falha em Jó 42:10. O exemplo de Jó continua a inspirar e fortalecer os corações daqueles que enfrentam o sofrimento. Sua história nos lembra que o sofrimento não é o fim da jornada, mas pode ser um caminho para uma compreensão mais profunda de Deus e de sua obra em nossas vidas. Através da história de Jó, vemos a compaixão divina em ação. Deus não abandonou Jó em seu sofrimento, mas caminhou ao lado dele, revelando sua presença constante mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Jó também nos confronta com o mistério do sofrimento humano. Embora não possamos entender completamente por que o sofrimento ocorre, podemos confiar que Deus está presente, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Os amigos de Jó, apesar de suas falhas em consolá-lo adequadamente, nos lembram da importância da comunidade em tempos de sofrimento. Mesmo quando não entendemos o sofrimento de nossos irmãos, podemos oferecer nossa presença e nosso amor. Assim como Jó, muitos de nós enfrentam a busca por respostas diante do sofrimento. Encontramos consolo em saber que não estamos sozinhos em nossas perguntas e que Deus é paciente conosco em nossa busca por entendimento. Apesar das provações de Jó, sua história termina com restauração e esperança. Isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz no fim do túnel e Deus é capaz de transformar nossas situações mais desesperadoras em algo belo. A paciência de Jó nos ensina a importância de permanecer firmes, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Seu exemplo nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Jó nos mostra a possibilidade de manter uma confiança inabalável em Deus, mesmo em meio ao caos e à dor. Sua fé nos desafia a depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é digno de nossa confiança. A jornada de Jó revela aspectos profundos do caráter de Deus, incluindo sua soberania, bondade e justiça. Em meio ao sofrimento, somos lembrados de que Deus é maior do que nossas circunstâncias e que Ele é digno de nossa adoração, independentemente de nossas experiências. Embora o sofrimento de Jó possa parecer inexplicável à primeira vista, sua história nos lembra que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos soberanos. O sofrimento não é em vão, mas pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para nosso crescimento espiritual e sua glória. A história de Jó nos desafia a recorrer à oração em tempos de sofrimento. Assim como Jó clamou a Deus em sua angústia, somos encorajados a nos voltar para Ele em busca de conforto, força e direção em meio às nossas lutas. Assim como Deus restaurou a Jó após seus sofrimentos, Ele também pode nos restaurar. Sua fidelidade e amor por nós nunca falham, e Ele é capaz de trazer beleza e redenção mesmo das situações mais dolorosas. Jó nos ensina sobre a importância da perseverança em meio ao sofrimento. Como Tiago 5,11 nos lembra, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ao confrontar suas circunstâncias, Jó expressa uma confiança inabalável na soberania de Deus. Em Jó 42,2, ele declara: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A história de Jó serve como um poderoso testemunho do poder transformador de Deus em meio ao sofrimento. Como Romanos 8,28 nos lembra, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apesar do sofrimento de Jó, Deus o recompensa abundantemente. Em Jó 42,12, lemos: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. A jornada de Jó resulta não apenas em sua restauração física, mas também em uma profunda restauração espiritual. Em Jó 42,5, ele declara: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos suas obras. Provérbios 3, 5 e 6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A experiência de Jó nos leva a reconhecer a limitação da compreensão humana diante dos planos e propósitos de Deus. Isaías 55, 8 e 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó experimenta a graça abundante de Deus. 2 Coríntios 12, 9 nos lembra: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A paciência de Jó nos inspira a suportar com fé e perseverança os tempos difíceis. Tiago 5, 10 e 11 nos encoraja: irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A história de Jó nos ensina que, mesmo diante do sofrimento, podemos encontrar consolo e esperança em Deus. Salmo 34, 19 declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O testemunho de fé de Jó ecoa através dos séculos, inspirando-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Hebreus 10, 23 nos exorta: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. No final, vemos que Deus restaura e recompensa Jó, demonstrando sua fidelidade e amor por seus servos. Romanos 8, 28 nos lembra: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Após passar pelo teste de sua fé, Jó é abençoado com uma restauração de sua prosperidade material. Como está escrito em Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuíra. A resposta de Deus a Jó o leva a compreender a sua própria limitação diante do conhecimento e dos desígnios divinos. Isso ecoa o que é expresso em Isaías 55:8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Diante da magnitude e do poder de Deus, Jó expressa sua confiança na soberania divina sobre todas as coisas. Este sentimento ecoa o que é expresso em Jó 42:2, e bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Além de sua prosperidade material, Jó também é abençoado com uma nova família, demonstrando a restauração completa de suas bênçãos. Esta restauração reflete o que é descrito em Jó 42:13, e teve Jó, depois disto, 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Após seu encontro com o Senhor, Jó se humilha diante da grandeza divina, reconhecendo sua própria insignificância. Isso ecoa o que é expresso em Jó 42:5 e 6, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A história de Jó nos lembra da fidelidade constante de Deus para com seus servos, mesmo nos momentos mais difíceis. Esta verdade é enfatizada em 1 Coríntios 10:13, e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A história de Jó nos ensina que, mesmo diante do sofrimento e da adversidade, podemos confiar na soberania e na bondade de Deus. Ela nos lembra que o Senhor é capaz de trazer redenção e restauração mesmo das situações mais sombrias. A perseverança de Jó nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Ela nos lembra que, embora as tempestades possam rugir ao nosso redor, Deus é nossa rocha e nossa fortaleza. Assim como Jó foi recompensado por sua fidelidade, também podemos confiar que Deus honrará aqueles que o buscam de todo o coração. Ele é um Deus que recompensa aqueles que o amam e o servem com integridade. A história de Jó culmina em uma restauração completa de suas bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Isso nos lembra que Deus é capaz de transformar nossas perdas em ganhos e nossas dores em alegria. No final, Jó reconhece a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas. Ele se humilha diante da grandeza divina e encontra paz ao confiar em seu plano soberano para a sua vida. O exemplo de Jó nos desafia a enfrentar o sofrimento com fé e confiança em Deus. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos nos agarrar à esperança e à certeza de que o Senhor está conosco. O testemunho de integridade de Jó ressoa através das eras, inspirando-nos a permanecer firmes em nossa devoção a Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ele nos encoraja a viver vidas que glorificam o nome do Senhor. A paciência de Jó nos ensina a perseverar com fé e esperança, mesmo quando as respostas parecem distantes. Ela nos lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que Ele está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Assim como Deus redimiu o sofrimento de Jó, Ele também é capaz de redimir o nosso. Ele transforma nossas dores em propósitos e nossas lágrimas em alegria. Ele é um Deus que traz beleza do caos e luz das trevas. A história de Jó nos lembra que esta vida não é o fim da história. Como Jó, podemos olhar além das nossas circunstâncias terrenas para a esperança da eternidade. Sabemos que um dia estaremos diante do trono de Deus, onde todo sofrimento será apagado e toda lágrima será enxugada. A história de Jó é mais do que um conto antigo de sofrimento e perseverança. É uma narrativa atemporal que ressoa com a experiência humana e nos desafia a olhar para além de nossas circunstâncias para a esperança eterna que temos em Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Jó e confiar na fidelidade do Senhor em todas as estações da vida. Que possamos nos agarrar à promessa de redenção e restauração, sabendo que, no final, o amor de Deus sempre prevalecerá.
Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.